Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Sargento, boa tarde. É um prazer estar aqui com o senhor. O senhor estava dizendo que se de fato fosse um país sério, tudo isso deveria estar sendo investigado e todas as nossas forças e energias deveriam estar canalizadas na resolução desses problemas existenciais que nós temos dentro do Brasil. Mas eu li uma notícia sobre o senhor que me deixou muito curiosa, porque é uma notícia um tanto quanto inusitada, né? Que o senhor, e aí o senhor me confirma, no dia 3 de janeiro, que o senhor foi punido com uma detenção administrativa por padrão estético. Agora, na sua avaliação, isso é uma disciplina militar ou um exemplo aí de arbitrariedade aplicada conforme o humor de quem fiscaliza? O que aconteceu exatamente? Olha, na verdade, não aconteceu comigo, né? Na verdade, foi com outro sargento da Polícia Militar, se não me falha a memória, agora me falha a memória até qual o estado, mas realmente essa é a triste realidade e incoerência, ou a forma como as coisas são tratadas no nosso país. Um sargento da Polícia Militar é punido por conta da estética do seu bigode. O bigode de um militar, isso está no regulamento da Polícia Militar, o bigode não pode ultrapassar os lábios inferiores. Mas você, de repente, em um país onde corruptos, onde um Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, está sendo influenciador digital, no seu apartamento no Leblon. Nesse mesmo país, nós temos um policial militar que se dedica à atuação policial militar, ao combate ao crime. Inclusive, esse sargento a qual me refiro, não tem muito tempo que foi condecorado pela própria Polícia Militar por ter, na folga, se deparado com um crime de latrocínio e ter colocado a própria vida em risco para prender o criminoso que praticou aquele crime. Chegou a prender aquele homicida, aquele latrocida. E algum tempo depois, menos de um ano depois, você vê esse sargento, ele ser punido com 3 dias de detenção, ter a sua liberdade cerceada, simplesmente por conta da estética de um bigode. Em um país onde a gente vê corruptos serem postos em liberdade, essa é a indignação que faz o povo brasileiro ir às ruas se posicionar em defesa da liberdade e por justiça. É um país onde, por exemplo, aqui no município de Parnamirim, região metropolitana de Natal, nós temos o casal Maxwell, seu Maxwell e dona Francisca, que estão com tornozeleira eletrônica, acusados de golpe de Estado e violência democrática do Estado de Direito. Seu Maxwell tirou 6 meses de prisão na Papuda, dona Francisca 3 meses, pessoas do bem, pessoas fichas limpas, diferentemente de José Disseu, de tantos outros ali que foram encontrados com dinheiro na cueca, com dinheiro na mala, que acusados e condenados por corrupção, inclusive a exemplo do próprio atual presidente da República, sendo o maior escândalo de corrupção no nosso país. Seu Maxwell e dona Francisca estão com tornozeleira, com a liberdade cerceada. Seu Maxwell exerce uma função, ele hoje está trabalhando de motorista de frete. Ele tem uma caminhonete e faz frete para poder sobreviver e sustentar a família. E pasmem, seu Maxwell já tem 12 punições por ultrapassar os limites que o ministro Alexandre de Moraes impôs a ele
na condenação, no caso, no uso dessa tornozeleira eletrônica. Seu Maxwell e dona Francisca não podem sair dos limites do município de Parnamirim. Seu Maxwell, por trabalhar com esse carro de frete, transportando produtos para poder sobreviver, quando ultrapassa esse limite do município de Parnamirim, lembrando que Parnamirim faz parte da região metropolitana de Natal, e muito facilmente quem trabalha com aplicativos, trabalha com carros de frete, muito facilmente ele sairá dos limites de Parnamirim para fazer um transporte de Parnamirim a Natal, de Parnamirim a São José Mipibu, que são cidades que são interligadas aqui no Rio Grande do Norte. Seu Maxwell está com 12 penalidades. Seu Maxwell e dona Francisca não participaram dos atos de baderna e depredação. Seu Maxwell e dona Francisca chegaram já no dia 8 em Brasília, chegaram de um ônibus de frete, ficaram na BR, parados pela PRF, e tiveram a curiosidade de ir até a frente do quartel do Exército. Pegaram um carro de aplicativo e se deslocaram já quase pelo amanhecer até a frente do quartel do Exército. Foi quando o Exército, infelizmente, os comandantes ali do Exército Brasileiro, de forma muito covarde, cercaram aqueles que estavam acampados em frente ao quartel e conduziram todos até a sede da Polícia Federal. Seu Maxwell e dona Francisca até hoje estão sendo punidos, como eu disse, com uso de tornozeleira eletrônica, um casal que é ficha limpa, cidadãos de bem e que, infelizmente, pagam um preço muito alto sem terem praticado crimes, acusados de um crime impossível. Assim são outras dezenas, centenas de pessoas que vivem nessa triste realidade do nosso país, nessa contradição, onde verdadeiros criminosos estão soltos, onde os verdadeiros criminosos são beneficiados pelo poder judiciário, sobretudo pela Suprema Corte do nosso país. Nesse mesmo país, cidadãos de bem são penalizados, e como eu disse, como você citou o exemplo agora há pouco, Mariana, um exemplo esdrúxulo, vergonhoso, em pleno século XXI, um policial militar ser punido com 3 dias de detenção, simplesmente por conta da estética de um bigode. Isso é triste, mas isso é o reflexo, é o desenho, é a pintura do que é a nação brasileira, do que é o país hoje, do que é o nosso país hoje. Infelizmente, é uma triste realidade de contradições, onde uns são soltos, ficam em liberdade sendo verdadeiros criminosos, e onde aqueles que não cometem crimes ou cometem atos administrativos, condutas administrativas, ficam com a sua liberdade cerceada. Ótimo, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Mariana, satisfação, Frederico, que Deus abençoe a nossa nação. Eu creio que esse movimento que houve agora na última semana, 7 dias de caminhada, algo que Deus tocou o coração, creio que foi propósito do deputado Nicolas com Deus. Há um movimento onde iniciou-se uma caminhada apenas com o deputado Nicolas Ferreira, saindo de Minas Gerais. Ao longo do percurso, nós vimos ali multidões acompanhar o sentimento do povo brasileiro, não apenas os que acompanhavam, mas até aqueles que não podiam acompanhar ao longo dos percursos em Minas Gerais, Goiás, chegando ao Distrito Federal, pessoas, milhares de pessoas, a família brasileira reunida ali, com o sentimento de querer lutar por liberdade, por justiça no nosso país. Eu acho que esse é o sentimento do nosso país hoje. Eu creio que o povo brasileiro, de fato, acordou, está acordado, e eu creio que teremos respostas muito positivas esse ano, e eu creio que, sobretudo, vinda do alto essa solução para a nossa nação, da parte de Deus, para que realmente nós possamos ver dias melhores. Nós queremos um país livre, nós queremos um país democrático, uma democracia não relativa, mas uma verdadeira democracia. Nós queremos um país onde as leis, a Constituição, elas sejam respeitadas. Nós temos dito, e eu disse, a multidão que seguia aquela caminhada eram pessoas que amam a pátria e respeitam as instituições. São pessoas que amam e querem um país livre e democrático. E por isso eu tenho crido que 2026 será um ano de vitória, não é para a direita, mas eu digo que é para o povo de bem, para o povo brasileiro. Que Deus abençoe, parabéns pelo trabalho da Gazeta do Povo, continuem com esse trabalho, sem dúvida, é um trabalho que tem influenciado, um trabalho que impacta a sociedade, o povo brasileiro, e podem contar sempre, o mandato está à disposição para servir a todo o nosso povo, ao povo de bem. Eu tenho dito que o juramento que eu fiz há 20 anos atrás, se preciso for entregar a vida para proteger um cidadão de bem, esse mesmo juramento está de pé, com disposição para servir e proteger o nosso povo que tanto sofre, que tanto trabalha, que acorda de manhã logo cedo, que dorme tarde para poder sobreviver em um país tão difícil realmente, que pagamos tantos impostos, uma carga tributária tão alta, para poder ter o básico ali, e que infelizmente aqueles que teriam essa responsabilidade, infelizmente, não cumprem com as suas responsabilidades básicas, muito pelo contrário, acabam envergonhando o nosso povo. Mas eu creio que é tempo de vitória, creio que é tempo de mudança, que nós iremos vencer sim. Deus abençoe grandemente a todos vocês, Gazeta do Povo, sem rodeios. Obrigado. Amém, o senhor também, até a próxima.
Agora vamos receber o vereador e analista político Adriles Jorge. Boa tarde, Adriles, bem-vindo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos vocês aqui da equipe da Gazeta do Povo, onde eu me sinto sempre em casa, lugar onde eu trabalhei, que é um oásis de jornalismo nesse mar de desinformação que a gente vive nessa tirania do judiciário. Eu vou aproveitar que o Adriles falou da Gazeta, só vou fazer o convite rapidinho para o pessoal aproveitar o aniversário de 107 anos da Gazeta do Povo. A gente completa na semana que vem. Como disse o Adriles, esse mar aí, né, de veículos de comunicação que escondem muitos dos assuntos mais importantes, a gente traz à tona e ainda traz com qualidade e credibilidade de um jornal que é centenário. Assine gazetadopovo.com.br/oferta ou então aponte a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela e pague apenas R$1 por mês. Adriles, a gente está falando sobre as expectativas para a ida de Daniel Worcaro à CPMI do INSS e todos os outros escândalos, né, pedaços desse grande escândalo que vem aparecendo aí. Então a gente vê cada vez mais chegando perto do governo Lula este escândalo. Gostaria que você trouxesse a análise, né, do peso que tem esse escândalo neste momento, começo de um ano eleitoral. Literalmente isso, né? Quanto mais as investigações avançam, mais enredados ficam funcionários do governo, o Haddad, outras pessoas, funcionários que servem à manutenção do governo, como o STF. O Worcaro até agora parece que só quer entregar a cabeça, entre aspas, do Ibanez, né, do governador do Distrito Federal. Até agora ele não sinalizou que ele poderia estabelecer algum tipo de vinculação. Mas as vinculações estão aí. Nem é necessário estabelecer-se. Seria interessante que ele falasse todos os tentáculos e ramificações do poder de um banco médio que eventualmente financia praticamente todo mundo. Todo mundo tem ramificações com esse banco médio, né, e que deu 40 bilhões de reais de prejuízo para quem financia esse governo, que é exatamente a população brasileira. Ramificações com Michel Temer, ramificações com Lewandowski, o ministro da Justiça, que eventualmente recebia do escritório de Worcaro, uma coisa horrorosa, um homem que é eventualmente contratado para investigar os escândalos, que investiga os escândalos enquanto ministro da Justiça, tem um conluio com o próprio investigado. Da mesma forma, o nosso querido Dias Toffoli, que tem um resort financiado com fundos do Banco Master, financiados com dinheiro do Worcaro, que anda de avião com esse homem, que eventualmente tem relações próprias, que trancou as investigações, e o senhor Alexandre de Moraes, que recebe 129 milhões de reais através da sua mulher para fazer lobby de um banqueiro corrupto e de um banco investigado junto aos demais membros do STF. Você tem a própria PGR, pela sua leniência e complacência, dizendo que o Dias Toffoli não tem nenhum tipo de impedimento para continuar as investigações. Eu acho que a CPI é fundamental para fazer uma lavagem na República Brasileira, para fazer uma lavagem no Supremo Tribunal Federal. As autoridades que tomam conta do país hoje, que deveriam zelar pelas investigações e pela justiça, são as mesmas que são enredadas no poder espúrio de uma corrupção, de um conluio. Ministro da Justiça, ex-presidente da República, funcionários do presidente da República, ministros do presidente da República, juízes do Supremo Tribunal Federal, que tem laranja para encobrir um resort financiado por esse mesmo banco que ele está investigando, que tem peritos específicos, escolhidos a dedo pelo próprio ministro da Suprema Corte, que está encarregado de investigar o banco, cujo advogado é seu amigo. Eu acho assim, é uma coisa tão espúria. Lula, que faz reuniões cotidianas com o Worcaro, Alexandre de Moraes, para tratar do BRB, faz reuniões com o Worcaro. É uma coisa assim completamente espúria. A gente não sabe por onde começar. Eu não sei nem por onde começar a comentar, porque é uma coisa tão absurda que a voz do Worcaro pode ser incendiadora. Agora, se ele eventualmente se calar, é revelador. É revelador porque a República está se mexendo, esses que se encontram com ele, ao que tudo indica, estão se mexendo para eventualmente mudar alguma coisa, talvez dar a cabeça do Toffoli, como o Lula já sinalizou, para eventualmente colocar mais 2 lá no Supremo aperiguados do Lula, dê a cabeça do Toffoli, faz o impeachment, faz um afastamento, como dizia aquela célebre frase do Tancredi, um personagem do livro chamado Gatopardo, sobre a ascensão da burguesia e a queda da aristocracia, né? É preciso que alguma coisa mude para continuar tudo que está. É isso que a gente, enquanto jornalista, enquanto político também, a gente tem que cuidar para que não aconteça. A gente tem que investigar a fundo. Se deixar... O problema do Brasil é que as autoridades que deveriam zelar pelas investigações estão enredadas até o pescoço
na lama da corrupção brasileira. Mas eu não posso dizer que eu tenho medo de ser preso. Se eu for dizer o que é, qual é o papel, qual é o adjetivo de Alexandre de Moraes nesse processo, qual é o adjetivo do Dias Toffoli nesse processo, eu vou ser preso. Porque, infelizmente, os juízes que deveriam zelar pela boa conduta na condução da justiça são os mesmos enredados nas teias da corrupção. Ótimo, Adriles, já a gente volta contigo. Vamos receber agora o deputado Maurício Marcon aqui no Sem Rodeios. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre uma alegria participar aqui do programa com a internet, né? Sempre levando aquela trágica participação que não aconteceu, que não tinha internet, eu deixei vocês na mão. Imagine, nem se preocupe. A gente que agradece, é um prazer falar com o senhor novamente aqui no Sem Rodeios. E, bom, vamos repercutir aí para começar essa questão do Banco Master, né? A gente tem visto esse escândalo, vai se aproximando cada vez mais do governo Lula. Qual que é o peso que tem esse escândalo neste momento, né? E como que a oposição, o senhor também como parlamentar e como membro da oposição, tem visto esse escândalo e quão importante é que a gente chegue ali à raiz de toda essa fraude. Tá vendo umas informações agora que saíram. Primeiro que o Toffoli admitiu pela primeira vez mandar para a primeira instância. Óbvio que ele está ganhando tempo e não vai fazer isso, né? Só para tentar esfriar o caso. E outra coisa que aconteceu hoje foi o Haddad ligando o Vorcaro a Bolsonaro. Vejam vocês que chegamos ao deadline, né? Chegou a hora de ligar a Bolsonaro e a Tarcísio, dizendo que ele teria financiado as campanhas dos dois. Então, nada mais diferente do que a narrativa, a mesma, por exemplo, do INSS e de tantos outros escândalos de corrupção que esse país já viveu nos anos que o PT administra a nação. A gente tem, na quinta-feira que vem, se tudo der certo, acho difícil que dê, falando sinceramente, que o Vorcaro vá à CPMI, porque provavelmente deve vir uma habeas corpus para ele não comparecer, de algum ministro do Supremo, talvez Gilmar Mendes, talvez Dias Toffoli, talvez Alexandre de Moraes, sabe-se lá qual vai dar este habeas corpus para ele não comparecer. O que a gente tem hoje nada mais é que um modelo de corrupção sistêmico, que foi usado um banco público, no caso, até aqui que a gente sabe, o BRB, para financiar aí consultorias. Aliás, consultoria é a nova palestra que ninguém vê. Todo mundo lembra que o Lula dava palestras que nunca ninguém tem uma imagem, nem nunca ninguém viu. Nada mais era uma forma para esquentar dinheiro que ia direto das construtoras que superfaturavam obras para o Instituto Lula. Pois bem, essa fórmula ficou meio ultrapassada, até porque hoje, com a questão da tecnologia, é fácil filmar e dizer que se a pessoa deu ou não a palestra, então agora eles usaram a consultoria. E a gente tem já algumas distribuições de recursos que a gente sabe. Lewandowski, 6 milhões e meio, eram 5 milhões, já está em 6 milhões e meio. Se fala em milhões como se fosse alguns reais, né? Enquanto o ministro da Justiça, inclusive, continuava dando assessoria, né, conselho, era um conselheiro, né, de um marginal, no caso, o Vorcaro, que a gente já sabe que está sendo aí indiciado em vários crimes. E a gente tem o Guido Mantega, que é um as, digamos assim, dos economistas, né, ao contrário, um dos piores que já esteve no Ministério da Fazenda, aliás, talvez o pior, porque ele conseguiu provocar a maior crise financeira desde 1929, nos anos de 2013 e 2014, com uma queda do PIB aí superior a 6%, esse também sendo pago com dinheiro roubado do BRB para prestar consultoria. Para quem não entendeu ainda como é que funcionava, o Banco Master fabricou ali algumas carteiras de crédito podre que foram vendidas ao BRB por bilhões e bilhões de reais. O que apareceu até agora foi pó. Né? A gente está falando de 129 milhões para a esposa do Alexandre de Moraes, mais 6 milhões e meio para o Lewandowski e mais alguns milhões para o Guido Mantega. Isso não é nada perto dos 12 bilhões, por isso que tem tanta gente, Mariana, se esforçando para jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Deputado, saiu informação de que o Lulinha constituiu um advogado para tentar acessar a investigação do INSS. Uma série de informações que apontam, né, envolvimento dele com o careca do INSS, recebimento de mesada. O senhor acha que há mais chances de requerimento de convocação dele passar na CPMI do INSS? A gente teve uma pérola ontem sobre isso, que eu não me lembro quem que foi, se foi a Glaze, ou alguém falou que o governo não trabalhou para que o Lulinha não prestasse depoimento na CPMI. Bom, eu estava lá e vi a comemoração dos governistas ao conseguirem barrar a convocação desse cidadão que, no meu ponto de vista, saiu de um coletor de fezes de animais em um zoológico para ser um dos empresários mais bem-sucedidos da nação. Vejam vocês que ser filho do presidente, ainda mais quando o presidente é um corrupto, tem muito a gente a ganhar, né? No caso dele, é o Lulinha. Sobre essa ligação com o careca do INSS, é bom que se lembre que ele, inclusive, viajou
com o careca do INSS. O careca do INSS que segue preso, e no meu ponto de vista, se o filho fosse de Jair Bolsonaro, já estaria encarcerado também. Mas como é de Lula, a justiça passa a mão. Olha, sobre a questão da CPMI, vai ser apresentado um novo requerimento, tanto o relator como o presidente já confirmaram isso. O que a gente tem? A gente tem um ano eleitoral. Isso é um fato bem determinante neste ano, porque muitos políticos de centro sabem o desgaste que vai ter cada vez mais próximo das eleições, continuar defendendo alguém que está umbilicalmente ligado a desvio de milhões de reais de aposentados e pensionistas indefesos. Então, assim, se vai ser convocado, ainda acho que não. Acho que o PT consegue mobilizar uma tropa de fiéis escudeiros, com cargos e com emendas, mas eu acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade e o desgaste é cada vez maior. Se ele não devesse nada, bom, ele poderia fazer que nem o Zema, que disse que não precisa nem convocar, é só marcar a data que ele ia lá. Mas como certamente tem muito a esconder, aí ele, na realidade, tem que estar na Europa mesmo, o mais escondido possível, e torcendo que as pessoas esqueçam que o filho do presidente da República tem fortes indícios de ligação com o operador de desvio de bilhões de reais dos aposentados, e que este, inclusive, recebia 300 mil reais mensais para que eu não sei, né? Porque não tinha ligação nenhuma com o governo, então se o governo não ia auxiliar o careca do INSS em nada, por que se pagava pelo Lulinha? Não faz muito sentido, não acham? Ótimo, deputado. Queria ouvir também a sua opinião sobre a importância do movimento aí Acorda Brasil. A gente já viu essa primeira caminhada, parece que existem outras já sendo organizadas e já sendo, inclusive, iniciadas em outras regiões, como no Rio Grande do Sul. Qual que é a importância nesse momento, né, para o pessoal sentir um pouco mais de força, né, depois de tantos anos aí, muita gente está com medo, inclusive, de ir às ruas. Qual que é a sua avaliação sobre a importância desse movimento neste momento? Eu acho que o nome do movimento fala muito do que a gente precisa, né? Não podemos esquecer que hoje saiu uma pesquisa, por exemplo, que o Lula lidera ainda. Então o Brasil, ele continua refém de um cidadão que nos levou aí nos últimos 20 anos a ter uma queda de renda per capita, um empobrecimento da população, a que 50% da população ainda não tivesse acesso ao tratamento de água e esgoto. Então a gente ainda é um país miserável graças ao PT. E é miserável, inclusive, nas instituições. Olhando o STF, por exemplo, quando a gente fala de Dias Toffoli, a maior vitória que ele teve na vida foi ser advogado do PT em uma campanha eleitoral. Nunca conseguiu passar em concurso, nunca teve sucesso em nada, a não ser, claro, agora ele tem um resort, né, conseguiu aí essa proeza, esse grande ministro que a gente tem. Mas falando sobre o Acorda Brasil, sobre essas caminhadas, eu acho que o povo realmente precisa começar a entender o que acontece no país. Quando a gente fala de renda per capita, de enriquecimento do país, a gente está falando de mais saneamento, de mais saúde, de mais qualidade de vida para a população. E se a gente continuar votando nos mesmos políticos que nos levaram no buraco que nós estamos, obviamente, do buraco nós continuaremos. Então, eu acho que todo o movimento ele é válido, a caminhada teve um grande sucesso, eu participei dela, mesmo no domingo de noite, estando completamente assado no meio das pernas, assim, eu não tenho mais capacidade física para fazer grandes caminhadas, cheguei a essa conclusão, fiz 16 quilômetros e assim, ó, foi o meu máximo do máximo. Admiro demais o Nicolas, o André, o Jordi e o Gaia que fizeram todo o percurso, eu realmente não teria saúde para isso. Eu acho que foi muito bom, né? Foi um assunto muito discutido e trouxe à tona problemas que o Brasil vem enfrentando, ainda mais, a gente tem aí, bom, vamos pegar a Débora do Batom, que foi ali que estava escrito com batom uma frase, que é uma das coisas mais absurdas que a justiça já produziu, uma pessoa de bem como a Débora ser condenada a 14 anos de cadeia, enquanto a gente tem aí grandes, vultuosas pessoas que roubaram muito dinheiro ainda soltas. Então, realmente, o nosso país ele precisa de um chacoalhão. Eu acho que o Acorda Brasil é justamente isso, é um ano eleitoral, a gente tem que olhar para todos os votos que a gente vai dar, não só para presidente, mas para senador, deputado estadual, governador, a gente precisa prestar atenção em todos que a gente está votando, para que a gente consiga ter um pouco mais de força no Congresso. Eu sempre digo que a gente tem hoje cerca de 120 parlamentares que realmente são de oposição. E o Brasil, mesmo que não seja talvez majoritário, ou que seja um pouco majoritário, um pouco menos, pelo menos 50% da população são de oposição ao governo Lula. Então não faz sentido que a gente tenha somente menos de um quarto de parlamentares de oposição. A gente precisa votar melhor. E isso vale para todos os estados da nação. Então, por isso a gente criou também o placarcongresso.com. Se você tem alguma dúvida se seu parlamentar é de oposição, se é sentado no colo do Lula, entre lá, placarcongresso.com, não precisa ter medo, o site está hospedado fora do Brasil, senão já tinha sido derrubado, e você vai ver como o seu parlamentar vota, se vota com o Lula ou se vota realmente com a oposição. Deputado, tivemos ontem o anúncio da migração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado,
para o PSD. Como é que o senhor analisa esse movimento do Gilberto Kassab e se agora 3 pré-candidatos no PSD contribuem ou, de qualquer forma, tem algum efeito sobre a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro? Olha, o movimento que está sendo muito visto do centro é tentar encontrar alguém para substituir a direita verdadeira. A direita é aquela que não senta no colo do PT quando o PT vence a eleição. É bom que se lembre que o PSD hoje tem ministérios no governo Lula e que o Kassab ele transformou um partido num balcão de negócios. Eu, sinceramente, não sei o que ele prometeu pro Caiado. Acho até lamentável que o Caiado, com a história que tinha, se junte a uma pessoa que eu não tenho qualquer tipo de apreço, que comanda um partido que tem alguns parlamentares muito bons, que inclusive estão deixando o seu partido, vou dar um nome aqui, por exemplo, Sargento Faur, mas que lá na Câmara dos Deputados, se a gente olhar ali no placar Congresso, vai ver que o PSD vota quase 100% com o Lula. Então, o que acontece? Só que os próprios partidos, eles acabam tendo uma dificuldade, vamos pegar o caso do União Brasil e do Progressistas, que se eles não tiverem com o Flávio, fatalmente eles vão fazer menos parlamentares, porque eles não vão ter o 22 como candidato a presidente. Então, os partidos eles estão divididos entre continuar no balcão de negócio, que é um governo como o do PT, que não pensa no país, pensa só nas benesses que pode distribuir aos parlamentares, para que esses votem e aprovem leis como aumento de impostos quase que mensais, como a gente teve nos últimos anos, ou que se juntem a um movimento verdadeiramente ideológico, que pensa um país melhor lá na frente. Então, essa é a grande questão dos partidos de centro. Se correrem para o Lula, vão ganhar mais dinheiro e cargos. Se correrem para o Flávio, vão ter mais deputados. Porque se não tiverem o 22 no seu panfletinho, olha, digo com toda certeza para vocês, o peso que esses parlamentares vão pagar nessa eleição vai ser muito grande. Então, assim, o que é que a gente tem? Tem uma tese que diz que é bom que a gente tenha vários candidatos, como foi no Chile. Eu comungo dessa tese. Se a gente tiver, por exemplo, o Caiado com a sua história, apesar de estar no PSD, e ele tiver a postura que ele sempre teve ao longo da vida de ser oposição ao PT, vai acrescentar muito no debate. Assim como o Zema, pelo Novo, se tiver também a postura, sempre foi muito bem em debate, um homem extremamente inteligente. Se a gente tiver 3, 4 candidatos aí alinhados contra o PT, o Lula, um senhor aí de 80 anos, vai apanhar muito no debate, vai ter muito a sua história escancarada e vai ter muito dos seus absurdos aí expostos para a sociedade. Então, eu acho que é válido. E, sinceramente, não tenho a menor sombra de dúvida que Flávio vai estar no segundo turno e, se Deus quiser, a gente vai vencer essa eleição. Excelente, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Volte sempre. Um abraço aí, gurizada. Até a próxima. Até. Bom, se você está aqui e ainda não deixou o seu like, deixe, por favor, que é bem importante. Tem uma enquete para você votar aqui também. 92% do nosso público diz que o escândalo do Banco Master afetará o governo Lula e as eleições. Vote, por favor, que a gente gosta de entender como é que vocês estão pensando sobre os assuntos mais importantes do dia. E agora, vou passar para o Adriles novamente comentar aqui para a gente sobre um outro assunto. Influenciadores recebem convites para evento do BRB sobre Master. E aí a gente vai ler agora um print aí da Renata Barreto. Ela compartilhou qual foi a mensagem recebida. E, gostaria de solicitar o orçamento para ação abaixo, por favor. O presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, gostaria de convidar a Renata para um almoço em São Paulo, junto a outros influenciadores, com a finalidade de falar do caso Master e mostrar a transparência que o BRB quer passar para seus clientes e o mercado. Na ocasião, a equipe técnica do banco irá apresentar informações relevantes sobre o que realmente está acontecendo. O objetivo da ação é que o BRB tenha a chance de explicar as medidas de contenção de dados e as ações de recuperação, para que os convidados do almoço divulguem de maneira transparente e objetiva as informações recebidas por seus seguidores. Bom, Adriles, qual a sua opinião sobre esse convite aí? É um convite à corrupção moral. Estão querendo comprar moralmente, comprar capciosamente a opinião. É importante salientar que sempre houve no Brasil, infelizmente, de maneira asquerosa, a venda de opiniões, né? A venda subliminar de opiniões. Uma coisa é se fazer marketing e publicidade de algum tipo de produto. O problema é quando você faz marketing e publicidade de um produto que é um banco corrupto, envolto em situações de corrupção. Outra coisa, isso aí é um convite para um esclarecimento, que na verdade é um obscurecimento, né? Todo mundo sabe do envolvimento do BRB e do Banco Master, da liquidação, da compra do Banco Master pelo BRB, para ficar tudo como está, para liquidar dívidas, e para quem pagar na última instância a conta é exatamente o consumidor brasileiro, é o cidadão brasileiro, todo mundo sabe disso. Agora, o que ninguém sabia é que pessoas, inclusive pessoas de direita, a Renata foi uma das
das poucas que eventualmente recusaram isso, minha amiga Juliana Moreira Leite, o Rony Gabriel, veio à tona e vieram à tona e denunciaram esse esquema de compra de consciências. Todos sabem os nomes dos influenciadores, note bem, não apenas influenciadores progressistas, petistas, de esquerda, de fofoca, todos sabem o nome dos influenciadores de direita. Aliás, de direita não, de uma falsa direita que venderam suas opiniões. Está todo mundo escancarado, é muito padronizado, é muito clichêizado. No mesmo dia, na mesma época, na mesma semana, uma série de influenciadores vieram à tona, inclusive gente que fala de fofoca, fala de comportamento, fala de sexualidade, começaram a fazer análises econômicas, burocráticas sobre a liquidação, sobre a não liquidação, né, possibilidade de não liquidação de um banco que eventualmente daria problemas e o Banco Central estaria interferindo de uma maneira inepta e rápida, o que é absolutamente falso, né? Na liquidação do Banco Master, que isso traria problemas, ou seja, um bando de influenciadores pagos a soldo, segundo o Rony Gabriel, o próprio advogado, o próprio emissário, aliás, do Vorcaro, apareceu em vídeo, estava falando em nome do Vorcaro, do Banco Master, para comprar a sua consciência. Olha só até onde vai os meandros da corrupção brasileira. Uma coisa é você cooptar o governo Lula, todo mundo já sabe, depois que passou por mensalões, petrolões, aposentão agora do INSS, é um governo corrupto na essência, na origem, na fábrica e na sua continuidade. O STF, a gente sabe o que é. Estabeleceu uma ditadura aqui no Brasil, erigida pela própria grande mídia, endossada, que agora tem repulsa, né? Que tem medo de ser enredada nessa ditadura. O STF é o juiz que toma conta, é o lobo tomando conta do cordeiro, porque ele tem envolvimento até o talo também com a corrupção do Banco Master. Agora, o que é novidade, o que algumas pessoas já sabiam, é influenciador de direita sendo subornado, sendo cooptado, sendo absolutamente comprado para falar bem, para falar contra. O que aconteceria se o banco não fosse liquidado? Eventualmente, barraria todas as investigações, travariam as investigações, seria o paraíso para o Dias Toffoli, para o Alexandre de Moraes, para o BRB, para o Banco Master, para o Vorcaro. Agora, você é um influenciador de direita, um influenciador liberal, crítico da corrupção estrutural de um governo de esquerda, crítico dos desmandos de corrupção do Supremo Tribunal Federal. Aceitar dinheiro do Banco Master, que até ontem você criticava, até ontem você destrinchava o processo de corrupção, aceitar dinheiro do Banco Master, do Vorcaro, para advogar para o Banco Master, isso é absolutamente asqueroso, isso prova e denota a falta de caráter, entendeu? E é muito fácil, mais uma vez, eu vejo, não vou dizer o nome aqui, que todo mundo sabe quem são, tá? Vejo o nome, a postura, não, porque eu tenho uma opinião isenta, porque eventualmente eu vejo todos os lados. Os modelos eram iguais. Os modelos eram padronizadamente iguais. Você chegava lá, podia ser um fofoqueiro, analista de comportamento, analista de sexualidade, dizia: a liquidação do Banco Master é um passo inepto, é um passo rápido, é um passo muito imprudente, muito capcioso do Banco Central. O Banco Central está tomando atitudes muito ineptas. Pelo amor de Deus. Os comentários eram idênticos, eram iguais. Então, o que eu falo, o que eu clamo para você, telespectador da Gazeta do Povo, e eu vejo que não maculou, eu acompanho algum desses influenciadores, não se maculou a imagem desses influenciadores. As pessoas no Brasil, Amanda, infelizmente, elas são muito ingênuas e elas esquecem muito. Tem gente que até ontem era do MBL, agora virou conservador, virou ultradireitista, ultrabolsonarista. E tudo bem, a pessoa pode se arrepender, né? A pessoa pode ter um meia-culpa, pode ter uma epifania. Agora, você, eventualmente, crítico do Banco Master, crítico da corrupção, crítico do STF, crítico do governo, virar advogado do Vorcaro, de repente, com argumentos burocráticos, com argumentos econômicos, a troco de dinheiro. A Juliana Moreira Leite, minha amiga, parece que ofereceram 2 milhões de reais para ela. O Rony também, uma soma disso. Ou seja, para quem desviou 12 bilhões, para quem tem um escândalo de 40 bilhões em crédito falso, dá 1 milhão, 2 milhões, é troco. Para quem, eventualmente, dá 129 milhões para mulher de ministro, para fazer lobby junto ao STF, para o banco corrupto,
1 milhão, 2 milhõezinhos para um influenciador é troco. Agora, para quem vende a alma para o Banco Master, para influenciador, e aqui eu faço questão de denotar de maneira radical, para influenciador de direita que vende a própria opinião, e continua com like, hein? Continua com um bom de seguidor, vende a própria opinião por 1 milhão e 2 milhões, vende a própria reputação, vende o próprio caráter. É importante, é fundamental que todos esses acusados de vender opinião para Banco Master sejam arrolados dentro da CPI. Principalmente os direitos. Da esquerda a gente já sabe o que é, né? Agora, da direita, conservador, cristão, liberal, que seja bolsonarista, vendendo opinião, prostituindo opinião para Banco Master, essas pessoas merecem ser varridas do mapa das redes sociais para sempre. No mínimo, né? Boa, Adriles, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Sem Rodeios. Eu que agradeço sempre. Beijo grande para todos os presentadores da Gazeta do Povo. Até. Karina, obrigada também pela companhia. A gente segue aqui até as 4h30 da tarde, mas já aproveitamos bastante a companhia da nossa querida e excelente Karina Michelin. Eu que agradeço, um beijo grande para você, Mari, Fred, Adriles, querido, e a toda a audiência. Nos vemos na próxima semana, fiquem com Deus e até mais. E não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Tem muita informação boa e você não pode perder, tá certo? Aqui, ainda mais que a Gazeta do Povo está fazendo 107 anos. Olha só, centenário. Informação boa, informação de qualidade, você não pode ficar fora dessa, tá bom? Fica aqui a minha dica. Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Amém. Você também, Karina. Muito obrigada pela sua companhia. Vou aproveitar e dar uma olhadinha aqui no pessoal que está comentando conosco no nosso chat. Tem bastante gente participando. Paola, Marcos, Marcelo, Elias. Pessoal, se você ainda não votou aqui na nossa enquete, vote, por favor, que é bem importante pra gente saber a sua opinião sobre os assuntos mais importantes do dia, e deixe seu like também. Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo por apenas R$1 por mês, para aproveitar o aniversário de 107 anos da Gazeta do Povo. É um jornalismo histórico, um jornalismo de responsabilidade. Eu me orgulho muito de fazer parte, inclusive. gazetadopovo.com.br/oferta, ou então apontando a câmera do seu celular para esse código que você vê aqui na tela. Agora, Fred, gostaria de ouvir também a sua opinião, né, sobre esse convite aí sendo feito a alguns influenciadores e logo depois um outro escândalo que já surgiu recentemente, né, sobre esse tipo de convite, esse tipo de orçamento, né, essa tentativa de pagar para influenciadores influenciarem aí seu público com interesses políticos aí claros que a gente vê por trás. Qual que é a sua opinião, né? Me parece até um pouco irresponsável quem lançou essas mensagens aí, mas vai ficando cada vez mais escancarado o funcionamento. Se a gente vê uma Renata Barreto, por exemplo, publicando esse convite, existem vários outros que provavelmente aceitam e não dizem nada, né? Pois é, Mari, é uma tentativa esdrúxula de tentar limpar a imagem, tanto do Banco Master, no caso, quando no final do ano passado tentaram contratar os influenciadores digitais, e o Rony Gabriel e a Juliana Leite saíram a público e disseram, olha, uma empresa de marketing digital nos procurou no final do ano, querendo nos contratar para atacar o Banco Central, naquele momento em que o processo tramitava um dos processos no TCU, Tribunal de Contas da União, relator ministro Jonathan de Jesus, em que ele estava ameaçando desliquidar o Banco Master, reverter a liquidação que havia sido decretada em novembro pelo Banco Central, dada a situação das contas do banco. Um banco que estava praticando grandes fraudes financeiras, a maior fraude financeira da história do Brasil, 50 bilhões de reais aproximadamente, e que, na verdade, os questionamentos que surgem hoje são... O Jonathan de Jesus do TCU estava ligando, olha, o Banco Central tomou uma decisão precipitada. Não, a questão é outra. Por que o Banco Central não agiu antes? Porque o Banco Central já tinha conhecimento da situação frágil, delicada das contas do Banco Master há muito mais tempo. Então, era uma gestão fraudulenta, o mercado financeiro já apontava essa suspeita quanto à rigidez dos negócios do Banco Master. Como é que o Banco Master prometia uma rentabilidade do CDB muito maior do que aquela praticada por grandes instituições financeiras? Só para fins de comparação do tamanho do Banco Master, ele é considerado uma entidade, uma instituição financeira
de pequeno porte. Ele administrava ali aproximadamente 50, 60 bilhões de reais. Para fim de comparação, um banco como o Itaú administra aproximadamente 3 trilhões de reais. E o próprio CEO do Itaú fez questão de vir a público e dizer, olha, o Banco Itaú nunca comercializou, sempre se negou a comercializar esses títulos do Banco Master, porque sabia que o rendimento prometido pelo banco era irreal. Assim como acontece com essas pirâmides financeiras que prometem retornos, né, 10, 15, 20% ao mês, e não há investimento que pague isso, na média, em relação, né, aos produtos oferecidos no mercado, obviamente que ele tinha fumaça, né? Como diz o ditado, onde há fumaça, há fogo. Havia fumaça de fraude no ar e os agentes que têm por atribuição fiscalizar as instituições financeiras, no caso do Banco Central, fecharam os olhos, foram postergando a decretação da liquidação que há muito tempo já deveria ter sido determinada para estancar essa sangria do dinheiro administrado, né, e dessa fraude praticada pelo senhor Daniel Vorcaro. E aí você vê o banco tentando depois fazer uma operação de influência, contratando esses influenciadores digitais para influenciar a opinião pública, tentar reverter a imagem quanto aos negócios fraudulentos do banco e pressionar as instituições para reverterem a liquidação. Mas do outro lado desse escândalo existe outro banco, o Banco do Estado do Distrito Federal, que também comprou esses títulos podres do Banco Master, informações inclusive de que um dos diretores do Banco Central, ele nega, mas há essas informações circulando de que ele teria inclusive sugerido ao presidente, ao CEO do Banco BRB, comprar os títulos podres do Banco Master. Então, e agora você vê esse novo CEO que foi indicado, novo presidente do BRB, também querendo fazer a mesma coisa, querendo limpar a reputação do BRB, contratando novos influenciadores digitais, no caso da Renata Barreto, que é conhecida influenciadora no campo financeiro, para também tentar resgatar e limpar a imagem do BRB. E essa informação vem a público a Renata trouxe essa informação ao conhecimento do público justamente no dia em que a Polícia Federal, inclusive, noticia haver a instauração do inquérito por meio de uma decisão do ministro Dias Toffoli para investigar essa contratação dos influenciadores digitais pelo Banco Master, porque eles podem configurar o crime de obstrução de justiça. No caso, né, considerando que há uma investigação em curso, decretação, inclusive, né, da utilização de tornozeleira eletrônica pelo Daniel Vorcaro, que deveria estar preso à luz do que rege o Código de Processo Penal, mas foi beneficiado por uma decisão do TRF da Primeira Região, de uma juíza que havia sido cliente do advogado de um dos diretores do Banco Master, mais um flanco nessa teia de relações que nós mencionamos no início do programa. Pier Paolo Bottini, que é também advogado do Banco Master, do Daniel Vorcaro, junto com Valfrido Vardi, os dois principais advogados que coordenam a estratégia de defesa do Daniel Vorcaro. Ele havia advogado para essa juíza que concedeu o habeas corpus para o Vorcaro há mais de 10 anos, em acusações em que essa juíza teria praticado uma fraude também financeira quando ela foi presidente da Associação dos Juízes Federais. Olha como o mundo, né, capota. Aí, anos depois, ela concede um habeas corpus para um cliente do seu ex-advogado. E, em relação a esse caso, Mari, chama atenção, né, a estupidez dessa decisão do BRB de achar que não seria exposto, assim como foi exposto o Banco Master ao tentar contratar esses influenciadores digitais. E aí você vê a inversão de prioridades no Brasil. Eles despendendo recursos para tentar influenciar a opinião pública, eles deveriam, no caso do Banco Master, destinar recursos para apurar quem participou dessa fraude dentro do BRB. Se o BRB comprou títulos podres, obviamente que essa administração, sabendo, e todas as informações circulando no mercado financeiro, de que o Banco Master não era uma instituição séria, cabe apurar e responsabilizar todos aqueles administradores do Banco BRB que
determinaram e participaram da decisão de compra do Banco Master, e não agora o BRB querer limpar a sua barra contratando influenciadores digitais e dizendo ali de forma transparente. Eu duvido que os influenciadores que fossem nesse almoço e depois se comprometessem contratualmente a publicar, eles iam fazer o disclaimer dizendo que tinham sido contratados pelo BRB, como o próprio Código de Ética determina que eles fizessem. Diz, estamos aqui falando do BRB, que foi o que aconteceu no caso do Banco Master. Os influenciadores foram contratados com uma cláusula de confidencialidade. E uma cláusula que dizia que se essa informação vazasse, eles teriam que até o final negar que tivessem sido contratados. E pessoas famosas foram contratadas. Os Irmãos Dias, que é um podcast dedicado a assuntos de finanças, faz uma série de entrevistas. O próprio Firmino Cortada, que é muito querido do público, também foi contratado. Quem mais aqui? Deixa eu me recordar. Tinha uns dois, Marcelo Renault, tinha outros 2, 3 influenciadores, já não tão famosos, mas tinham perfis grandes ali, 500, 600 mil seguidores. Então, é uma decisão desastrada dessa decisão tomada pelo BRB, e chama a atenção, né, de que estão mais preocupados com a imagem do que em apurar os responsáveis por essa decisão, né, de compra do Banco Master, Mari. Perfeito. Fred, vamos receber agora aqui no Sem Rodeios o deputado Lucas Bove. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fred. Como é que vão? Tudo bem? Prazer Tudo estar bem, aqui novamente com a Gazeta do Povo. Um prazer, muito obrigado. Tudo ótimo. O prazer é nosso. Bom, deputado, queria ouvir a sua opinião, né, sobre como o senhor tem visto aí essa movimentação importante, inclusive o quanto vão aparecendo cada vez novos episódios que revelam o funcionamento desse escândalo aí do Banco Master, vai mostrando inclusive o modus operandi desse sistemão e vai se aproximando cada vez mais do governo Lula. A gente viu novas evidências, trouxemos aqui hoje contratos aí milionários, inclusive com o Ministério da Saúde. Quão importante é que esses fatos venham à tona e qual que é o impacto neste ano eleitoral? Olha, isso tudo é de extrema importância sobre vários aspectos, né? O primeiro deles é deixar claro algo que a gente sempre falou desde antes das eleições de 2022. Aliás, não tem uma tradução melhor do que aquela colocada pelo presidente Bolsonaro numa das últimas entrevistas que ele concedeu. Botar um bêbado para dirigir uma Ferrari, o risco de dar ruim ele é imenso. E é isso que está acontecendo. E os memes da internet também dizem, né? Saudade de quando os escândalos nas páginas dos jornais eram sobre importunar baleia, sobre jet ski, sobre uso de máscara, sobre isso ou sobre aquilo. Com todo respeito às vítimas da pandemia, a estratégia do presidente Bolsonaro do desencarceramento das pessoas de bem para trabalhar se mostrou que no final seria correto. Os países que fizeram isso deram muito mais certo. Mas voltando à questão aqui, o ano eleitoral ele chega com um cenário já bastante esclarecido, apesar de algumas dúvidas. Me parece razoável que as grandes chances são de Flávio e Lula no segundo turno. Vamos trabalhar para o Flávio ganhar no primeiro turno, mas hoje é um cenário ainda irreal. E, sem dúvida nenhuma, isso traz um grande impacto, não tanto para a campanha do Lula. Porque, veja bem, o Lula, eu sempre digo, o maior legado do Lula, e aí no sentido negativo, foi ter institucionalizado a corrupção no Brasil. O que antes era um absurdo, o que antes era uma vergonha, eu me lembro dos anos 90, dos escândalos dos anões do orçamento no governo Fernando Henrique, da privatização da Vale e de tantos outros casos. O próprio mensalão ali no começo foi um escândalo, tudo. Hoje em dia já está banalizado. Dizer que o Lula é ladrão, infelizmente, não atinge mais essa turma. Então, eu acho que o grande ponto aqui é em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Poder Judiciário. É um Supremo que, respeitosamente, considerou e trabalhou com 2 pesos e 2 medidas nas eleições de 2022, na minha opinião, e agora vem para uma próxima eleição bastante mais enfraquecido. Talvez não com o poder ou com a moral que achava que tinha de poder tomar decisões que fatalmente atentavam, essa sim, contra a democracia. E um último ponto que eu acho que é importantíssimo é a gente ver até onde a população brasileira perdeu a capacidade de se indignar. Porque não se indignaram com o caso do INSS,
não se indignaram com o presidente mais centenas de pessoas idosas, o cara da pipoca, do algodão doce, sendo presos injustamente. Não se indignaram com o filho do Lulinha dando uma série de declarações, com isso e com aquilo. Será que agora a população vai se indignar ao ver que esse caso atinge influenciadores, que esse caso atinge o poder judiciário, entes do governo? Vamos ver até onde a população brasileira vai continuar leniente com a corrupção. Parte da população, né? Não dá para generalizar. Mas aí, se a gente for levar em conta os números da eleição passada, 51% da população votante não vê problema em corrupção. É esse o sinal para mim que veio de 2022. Vamos ver se agora o povo se cansa disso e decide melhor nas próximas. Perfeito, deputado. Vou passar para o meu colega e amigo Lucas Saba, que fala direto de São Paulo. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Aproveite e já faz sua pergunta aí para o deputado. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Tudo bem, deputado? Sempre um prazer falar com o senhor. Deputado, queria saber a respeito da corrida para o Senado em São Paulo. Sem a figura do Eduardo Bolsonaro, acaba dando uma tumultuada no tabuleiro político, né? Muita gente já garantia ali a direita com 2 vagas entre Salles, representando o Novo, e o próprio Guilherme Derrite, o ex-secretário de deputado federal pelo PL, mas ainda o Eduardo Bolsonaro não sinalizou, não concretizou quem ele gostaria de ver no Senado, e por isso fica pairando essa dúvida. Muito se fala de Gil Diniz, seu colega da Assembleia Legislativa, há quem defenda a Rosana Vale, que tentou a Prefeitura de Santos na última eleição, e na outra ponta temos a esquerda ali, na possibilidade de lançar Márcio França, o próprio ex-governador Geraldo Alckmin, e agora mais recentemente até Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Queria saber do senhor, vai ser uma estratégia parecida com que a estratégia de presidente, com vários candidatos representando ali a direita, centro-direita, ou o senhor acredita que a estratégia é focar em 2 nomes para o Senado e tentar eleger esses 2? Boa tarde, Xará. Sempre um prazer falar contigo também. Parabéns pelo trabalho. Você sabe que eu acompanho o seu trabalho de perto, é de muita qualidade. Veja, a segunda vaga do Senado, para mim, ela é tal qual a vaga para presidente. Existe um pré-candidato da direita, consolidado, decidido. Esse pré-candidato, ele por questões políticas, por questões jurídicas, e aqui sem entrar no mérito, ele está impossibilitado de concorrer. O que é natural e o que sempre foi combinado é que o postulante a essa vaga que está limitado vai indicar o candidato. Portanto, Jair Bolsonaro indicou Flávio. E aí eu não entendi qual foi essa celeuma, toda essa comoção de muita gente da política ou ao redor da política. Ah, mas isso, mas aquilo. Eu sempre falei desde o primeiro dia. Tarcísio sempre disse que seria candidato ao governo. E sempre dissemos que respeitaríamos a decisão do líder. Quando ele decidiu, nada muda. Vamos seguir o jogo. É a mesma coisa aqui no Senado. Ricardo Salles, por exemplo, é uma pessoa que eu respeito muito. Foi ao lado de quem eu iniciei a minha trajetória na política. Me abriu as portas no Partido Liberal. É um dos grandes responsáveis pela minha eleição. Claro que o maior deles é Jair Bolsonaro. A câmera está invertida aqui. Mas Ricardo Salles é um dos grandes responsáveis pela minha eleição. Mas eu entendo que o afastamento dele dos bolsonaristas, não dos bolsonaristas, do bolsonarismo um pouco. E o fato do Partido Novo não ter uma estrutura robusta limita a condição dele. E aí, justamente, acredito eu que o Eduardo vai ter a preferência por um nome que esteja mais próximo ao bolsonarismo atualmente. Não acho que o Ricardo Salles é um cara de esquerda, é um traidor, nada disso, mas entendo que nesse cenário o nome dele acaba ficando um pouco para trás, apesar de, na minha opinião, ser um excelente nome. Rosana Vale, da mesma forma, acho que é uma ótima pessoa, tenho uma ótima relação com ela, acho que seria uma excelente candidata, mas também não faz parte ali do grupo, digamos assim, do Eduardo. E aí entram, para mim, os nomes que são os nomes mais factíveis, né? Nós temos o Mário Frias, que foi secretário de Cultura, deputado federal, que é bastante conhecido, bastante próximo da família, bastante querido pela família. E nós temos o deputado Gil Diniz, que, na minha opinião, é acima de qualquer suspeita. Um grande amigo da família,
começou como assessor do Eduardo Bolsonaro, humilde, trabalhador, uma pessoa séria e que entende como poucos como funcionam os meandros da política. O Gil Diniz tem uma atuação muito forte no sentido de combater, no sentido de criticar decisões erradas, e essa coragem é necessária no Senado, mas, para além disso, tem uma coisa que pouca gente enxerga. A leitura política dele, a forma dele fazer política, dele conquistar os seus espaços, ser respeitado, ela é enorme. Tanto que ele é tido como um bolsonarista, uma pessoa mais extremista, como gostam de dizer os outros aí, mas é extremamente respeitado por todos os deputados aqui na Lesp. Então, na minha opinião, hoje a vaga está entre esses dois nomes, Mário Frias e Gil Diniz. Fala-se muito do Melo Araújo e tudo mais, mas o Melo Araújo seria um excelente nome também, mas, mais uma vez, sendo muito franco, acho que tem um perfil muito similar ao do Derrite, em termos de votação, me parece que pode haver algum conflito aí, e está fazendo um trabalho importante. Eu acho que o Melo é muito importante na Prefeitura de São Paulo. Então, se não tivéssemos outro nome, certamente o Melo seria fantástico, mas eu acho que ele pode continuar a missão dele lá, dada pelo presidente Bolsonaro, e deixar para o Gil Diniz ou para o Mário. Mas qualquer um desses três certamente vai ganhar a segunda vaga, até porque tem o apoio do Eduardo, tem o apoio da família, do Flávio, e eu entendo que do outro lado, só para completar, Geraldo Alckmin não abrirá a mão, isso é o que eu tenho ouvido e o que eu tenho sentido, não abrirá a mão da vice-presidência. Márcio França quer disputar o governo. Sobra o Fernando Haddad. Aí façam as contas. Bom, na descrição dessa transmissão, hoje, lá na descrição da transmissão, ou seja, essa aqui que nós estamos aqui mostrando, tem um link e fala sobre o Mestrezinho 1949. Certo? Aqui, essa página é exatamente, para quem não assistiu eu falando sobre isso. Eu sou afiliado do Mercado Livre. O que quer dizer isso? Eu não tenho loja, isso aqui não é uma loja minha, não. Certo? Isso aqui é que o Mestrezinho, eu configurei, né? Com os links e criei essa página aqui. Certo? Lista, é uma lista. Tem aqui, ó. Tem aqui 100 produtos. Eu vou abrir aqui num produto aqui, por exemplo, eu vou abrir isso aqui. Vou clicar aqui, ó. Certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui. O que foi que aconteceu aqui? Vou tornar, clicar. Para você ver. Aqui na descrição aqui não tem nada a ver com a descrição da transmissão. Vamos supor que esse produto aqui é o smartphone Motorola Moto G15, 256 GB, 12 GB de RAM, e câmera 50MP com AI e Night Vision, bateria de 5200, Mactela FHD mais 6.7, como super brilho, NFC. Bom, pois não. Então aqui, você vê o preço aqui, ó, desse celular, com 256 GB, por apenas R$ 798,90. Como você sabe,
Tem aqui estoque disponível, quantidade, uma unidade. Comprar agora. É só comprar agora, primeiro adicionar ao carrinho e comprar, certo? Normalmente é uma venda com cartão, certo? Cartão de crédito. Então, é isso aqui. Eu vou retornar aqui. Quando vocês entram lá na descrição, quando clica, sai isso aqui, ó. Aqui tem 100 produtos. Eu vou rolando aqui. Ó, 100 produtos. 100 produtos. Vou colocar aqui no número 2. Olha. Aqui são pessoas, né, fazendo a propaganda aí das roupas. Olha a mochila. Bem, vou aqui no 3. No 3. Tudo isso aqui, notebook, tablet, etc, etc, etc. Vamos clicar aqui no 4. Nas próximas vezes eu vou falar que sempre que tem um link. Aqui tem 5, 6, 7. 5. Olha. 5, 6. Ok? E o 7. Tá aqui. Vamos retornar e encerrar. Deixa eu ver aqui. Só câmera. Portanto, meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente aos meus amigos e amigas patriota. Fui!